A Rita Fernandes é presidente da Associação Independente dos Blocos de Rua da Zona Sul, Centro e Santa Teresa e vai falar sobre essa polêmica envolvendo os blocos esse ano. Muito obrigada pela sua presença, Rita. Como é que está a posição da Sebastiana em relação a essas exigências feitas pela Prefeitura? O que acontece é o seguinte, Aline, a gente já vem há muito tempo trabalhando com o poder público, aí no caso a Prefeitura, os órgãos públicos, o governo do Estado, para a gente conseguir equacionar esse problema do crescimento do carnaval. Então, assim, sempre procuramos trabalhar de uma forma em que a gente pudesse contribuir com a nossa parte de responsabilidade, mas que os órgãos públicos também entendessem as características do carnaval de rua. O que aconteceu? A Rio Tour, ela publicou uma portaria nova. Essa portaria traz uma série de exigências que já haviam sido canceladas, derrubadas já há algum tempo, que era uma portaria estadual, na verdade era um decreto do ex-governador Pezão, que ele transformava, ele dizia, blocos de carnaval são manifestações culturais, por isso não se enquadram na lei de grandes eventos. Daí não teríamos que cumprir com exigências como qualquer evento acima de 5.000 pessoas tem que colocar UTI, posto médico, um contingente de médicos especialistas, enfim. Esse é um desenho, é uma lei para eventos de rua enquadrados em grandes eventos. Os blocos jamais conseguiram cumprir com isso, primeiro pela viabilidade financeira, né? Quer dizer, é inviável para nós montar um posto médico, contratar especialistas e ambulâncias, né? É um custo caríssimo e a gente não teria como. Depois a gente entende, sempre entendeu, que isso é parte do papel do poder público, né? Tanto é que há um decreto do ex-prefeito Eduardo Paes em relação ao carnaval de rua que estabelece exatamente quais são as responsabilidades da prefeitura. Nesse decreto já está lá que a questão da saúde pública durante o carnaval é papel, então, sim, da prefeitura. Para completar, esse tipo de assistência foi licitada num caderno de encargos, que é o que a Rio Tour faz em busca de um patrocinador que pague por essa infraestrutura. Então, você vai no caderno de encargos, está lá 5 postos de saúde, 130 UTIs, ambulâncias de UTI, 170 maqueiros, enfim, tem os números todos estabelecidos e o que diz é que é para poder cumprir, então, com a demanda de saúde e de segurança da cidade, além de outros itens, banheiro, controle de trânsito e tal. Então, quando a prefeitura ela lança um decreto, uma portaria, que ela passa para os blocos a responsabilidade de um papel que é dela, e uma responsabilidade, uma exigência que vai além daquilo que a gente pode, é claro que nós tivemos que nos manifestar e dizer assim, olha, nós não concordamos com isso. Então, e quando foi esse decreto? Esse decreto foi no dia 2 de janeiro de 2019. Ou seja, super em cima do carnaval. Super né? em cima. Então, ainda tem esse agravante. Qualquer decreto que mexa com esse planejamento do carnaval, ele teria que ter sido feito no ano anterior, né? Então, além de tudo, é inconstitucional. Ele não poderia publicar, a menos de um mês dos primeiros desfiles, uma portaria que muda a regra do jogo, que traz exigências impossíveis de serem cumpridas, mexendo com uma instância que, na verdade, é o governo do Estado. Então, está tudo errado, entendeu? Foi quando a gente se manifestou, fizemos uma carta pública, dizendo que não aceitaríamos essas exigências porque já tínhamos caminhado muito nesse debate e que são impossíveis de serem cumpridas. E ainda estamos aguardando qual vai ser aí o veredito final. Agora, o que me causa surpresa, Rita, é que eu me lembro que eu cobri, assim que acabou o carnaval, o último carnaval de 2018, eles começaram a fazer reuniões e disseram que as reuniões iam ser mensais, com a Rio Tour, com a guarda, com a polícia. Você sabe alguma coisa sobre essas reuniões, se elas continuaram? Porque me deu a impressão de que ia ser uma coisa planejada, mas o que aconteceu não foi isso. Né? Em maio a gente se reuniu né, com a Rio Tour e foi o que eles disseram, que haveriam reuniões periódicas, reuniões para um planejamento maior. Em agosto eles lançaram o sistema de autorizações, enfim, para os blocos se inscreverem e disseram que em setembro, no máximo em outubro, a gente já teria uma resposta das autorizações prévias e que diante disso a gente poderia então começar a conversar e planejar.
Em final de setembro, início de outubro, nós fizemos uma reunião chamada Desenrolando a Serpentina, eles compareceram, outras associações foram, os grandes blocos, chamados de mega blocos, foram, enfim, todo mundo compareceu. Ali, de novo, ficou acertada que faríamos reuniões aí com os órgãos públicos, como a gente fazia, então, no governo anterior. A única reunião que aconteceu, e por iniciativa nossa, foi com os bombeiros, onde a gente teve a promessa dos bombeiros de que a regra do jogo seria do ano passado e dos outros anos. Então, o Coronel Polito nos disse na época, foi no começo de outubro, nos disse que não, que o Corpo de Bombeiros manteria as exigências mínimas como elas eram feitas anteriormente. Quando a RioTour agora, em janeiro, ela traz de novo essa questão e coloca como exigência para dar autorização definitiva que a gente entre com a documentação dos bombeiros, ela muda uma conversa que a gente já tinha tido com os bombeiros. Quer dizer, é uma instância de conversa que já estava avançada e que a RioTour não deveria entrar. Passos para trás, né? Isso é que a gente tem dito, a gente caminha 2 para frente e anda 10 para trás. Isso traz um desgaste para todo mundo, para os blocos, para a prefeitura, para o carnaval como um todo, né? Quer dizer, a gente passa a ser visto de uma forma geral como o carnaval do Rio, ele é só problema. Enquanto isso, a prefeitura de São Paulo, de Belo Horizonte, estão apoiando, abraçando e está tudo indo para lá, os turistas, o dinheiro. É verdade. Como é que ficou aquela história do carnaval na Barra? Ia ter um blocódromo da Barra, chegaram a dizer que os grandes blocos iam para lá. Como é que ficou essa história? Bom, isso morreu, né? Porque não teve nenhuma adesão, muito pelo contrário, todos os blocos, todos os movimentos de carnaval se colocaram contrários a isso, não houve adesão, eles também iam gastar muito dinheiro no tal do blocódromo, dinheiro que poderia ser aplicado em outras coisas, inclusive na própria saúde, que talvez precise ser redimensionada. Ninguém sabe hoje se 5 postos atendem. Ninguém sabe, por exemplo, se todas as regiões de aglomeração da cidade, se elas estão cobertas. Eu vou dar o próprio exemplo da Barra. Quando esse decreto foi feito pelo Eduardo Paes, a gente tinha uma situação de carnaval. O carnaval é uma coisa orgânica. Você vê a mudança dos fluxos na cidade, eles vão se alternando. E agora, por exemplo, a gente tem o centro muito cheio, mas você pode ter também deslocamento para a Barra, como foi o que aconteceu. A Barra, a gente sabe que está desguarnecida. Então, não só talvez tenha que ter um aditivo aí nesse caderno de encargos para poder aumentar o número de postos, ou uma realocação dos postos em função dos fluxos, porque eles têm conhecimento dos fluxos em relação a 2018. Então, dá mais ou menos para você prever como é que vai ser o fluxo do ano seguinte. Né? A Barra cresceu, a Barra era um território que a gente tinha ali a banda da Barra, 1 ou 2 blocos, mas que hoje tem muita coisa. Mas essa história de blocódromo já morreu, graças a Deus. Porque descaracteriza até, né? Completamente. Os blocos. Até porque, tradicionalmente, o território de carnaval da cidade do Rio de Janeiro é o centro, né? Desde o tempo dos intrudos, cordões, ranchos e por aí vai. Mas né, se é para a gente poder trazer para algum lugar, tem que ser para o centro. Não que a gente apoie isso. Sim. E Rita, qual é a situação então dos blocos hoje? Quantos blocos a gente tem oficialmente e o que vai acontecer até fevereiro? Porque os blocos já estão saindo, né? Já começou. O que a gente sabe hoje é que a gente tem 509 blocos que eles dizem autorizados, ou seja, blocos que deram ciência à RioTour de que vão desfilar e que eles então analisaram os pedidos de circuitos e tal, mas a gente sabe que de verdade a cidade deve ter uns 600 blocos, porque além daqueles que entram com a comunicação, né? Na verdade não é uma autorização, é uma comunicação, é uma ciência que a gente dá à RioTour de que a gente vai desfilar para o planejamento e tal. Além desses, a gente tem aí mais uns 50, talvez, blocos chamados de blocos clandestinos, piratas, não oficiais, enfim, são denominações que são usadas pelo poder público, mas a gente acha que tem uns 600 blocos na cidade. E vocês vão desfilar, vocês garantem isso, né? Os foliões que estão lá, doidos para desfilar. A gente vai desfilar pelo seguinte, porque é um direito constitucional. Então, a Constituição ela é soberana a qualquer outra lei, né? Então, é um direito de livre manifestação, livre reunião, manifestação cultural, sim. Se existem alguns blocos que têm um caráter um pouco mais comercial e que se enquadram, talvez, em evento, eles são, no máximo, 10 blocos, não passam disso. Então, o carnaval não pode ser visto
pelo lado da exceção, né? Acho que quase 500 blocos da cidade, eles são manifestações de pessoas da sociedade civil que se juntam só no carnaval para poder fazer a folia e brincar. E é isso que a gente quer. A gente quer brincar, a gente só quer isso. Com certeza. Muito obrigada pela sua entrevista, Rita. Boa sorte, força aí que você vai trabalhar bastante. Obrigada. A gente tem força e sorte. Carnaval vai ter de qualquer jeito. É isso aí, obrigada.